Bom dia, amados e amadas. Bom dia, igreja querida, caravana maravilhosa do Senhor. Estamos aí uma semana já, não? Uma semana. Tome de remo, intensivão, todos os dias, comunhão intensa, edificação. Está acostumando. Problema meu, né? De manter esse ritmo, esse tempo, né? Essa intensidade em março, se Deus quiser. Queridos, queria falar com vocês sobre perigos que rondam a igreja. Essa inquietação veio ao meu coração em 2005. Em 2005 eu comecei a pensar sobre isso que eu vou falar hoje. Em 2013 isso eclodiu com muita força dentro de mim. E a partir daí, aquilo que eu temia começou a suceder. Eu comecei a perceber na igreja. E quando falo igreja, não estou falando especificamente deste lugar. Estou falando da onde eu tenho relacionado. Em muitas partes. E esses perigos eu vejo que eles são comuns. Eles não são só comuns a essa parte da igreja que relacionamos, mas eles são comuns a toda a igreja. Eu vou citar 3 situações que são perigos que nós temos que estar atentos, vigilantes para não entrarmos neles. Primeiro, ele vem com o tempo. Esse perigo é produzido pelo tempo de conversão, pelo tempo de caminhada, pelo tempo que nós andamos juntos, pelo tempo que a igreja está. Quanto tempo essa igreja aqui já funciona? Desde 92? 92, são 32 anos. E os irmãos estão aqui. Alguém aqui tem esses 32 anos aí, assim, só para eu... Está 32 anos aqui. Quando tá? Tem uma turminha, olha só. Você era um baby. Mas estava aí, 32 anos, caminhando, buscando, entendendo as coisas. Mas com o tempo ele traz um perigo. Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 1. É um texto, versículo 1. Vou ler do 1 até o 4. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Apocalipse 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Que testemunho tremendo de uma igreja, não? Tremendo testemunho que o Espírito Santo, o Senhor está dando desta igreja em Éfeso. Mas ele chega no versículo 4 e diz assim, tenho, porém, contra ti. Tinha algo. Em tudo isso maravilhoso que ele via na igreja, ele tinha algo contra. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Observem, conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Ou seja, há trabalho intenso, tu estás perseverando, não podes suportar homens maus, puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Mas tem um detalhe, vocês estão fazendo tudo isso muito bem, isso aqui está tremendo, fortíssimo, mas eu tenho um detalhe, eu tenho algo contra. Vocês abandonaram o primeiro amor. E no versículo 5 ele diz, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Aqui esse texto está mostrando, havia
um tempo em curso, havia um tempo que essa igreja estava estabelecida, havia muito labor, havia muito trabalho, havia muitas coisas sendo feitas, estavam perseverando em muitas coisas que receberam, estavam vivendo elas, mas tinha um problema nela. Abandonaram o primeiro amor, o tempo. O tempo produz em nós três coisas. O tempo nos dá revelação, o tempo nos traz revelação, nós crescemos na revelação da verdade, nós crescemos na revelação da doutrina, nós crescemos na revelação do funcionamento da igreja, nós crescemos no conhecimento adquirido. Com o tempo você adquire o quê? Conhecimento. Com o tempo você vai ouvindo pregações, palavras, coisas, vai estudando a palavra, vai meditando na Escritura, você cresce no conhecimento. E depois também você cresce na experiência. O tempo, ele traz crescimento na revelação, crescimento no conhecimento e crescimento na experiência. É errado isso? Não, é correto. O tempo vai fazer isso e é correto você crescer na revelação. Um dia, uma noite, traz revelação, outra noite, é Bíblia. Está correto ter a revelação, crescer na revelação, é correto crescer no conhecimento, no entendimento. É correto ter experiências e as experiências ir fortalecendo aquilo que você vê que é da Escritura. O problema está onde? O que ele tem contra aquela igreja? Abandonaste o teu primeiro amor. Como fala de volta à prática das primeiras obras, Raul, a maioria dos pregadores fala que é como você voltar a fazer o que você fazia, com o sentimento que você fazia as primeiras coisas. Não é isso. Não é voltar à prática das primeiras obras fazendo com um sentimento bom, com um coração batendo. Não, o primeiro amor não tem a ver com sentimento, o primeiro amor tem a ver com uma pessoa. Abandonaste o Senhor. Ou seja, não depende mais dele. Você pratica e faz as coisas pela revelação que tem, pelo conhecimento que adquiriu, pela experiência que você aprendeu. Então, através disso, você diz para o Espírito Santo, quase que você diz para o Espírito Santo, não vou dizer que você diz não, que nós não dizemos, mas a nossa atitude, o problema está em confiar na revelação recebida, no conhecimento adquirido e na experiência vivida. O problema está em você colocar o teu coração nisso e confiar nisso. E quando você toma essa postura, você diz para o Senhor a seguinte coisa: pode ficar sentado aí porque eu dou conta. Fica tranquilo. Pode ficar sentado no trono, porque eu já tenho revelação, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência. Eu sei como é tratar com um casal, eu sei como é tratar com isso, eu sei como é criar filho, eu sei. É errado saber? Não. Errado é colocar a sua confiança nisto e não depender dele. Em nenhuma comunhão, em nenhum momento de nosso convívio, de nosso relacionamento, ou aconselhamento, ou trato de vida, ou discipulado, ou companheirismo, ou todos os relacionamentos de juntas e ligamentos, ou através dos cooperadores nas casas, ou dos presbíteros, nós podemos confiar na revelação que temos, no conhecimento que foi adquirido e na experiência vivida. Não podemos. A volta à prática das primeiras obras, sabe o que é, Elaine? É que quando você começou, em 1900, esse vovô mocinho, quando você começou lá atrás, 1979, 5 anos depois de mim, eu comecei em 74, 79, o que você fazia? Você não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu lembro que os primeiros discípulos que foram colocados ao meu cuidado, que eu gerei em Cristo, uma das perguntas me disse assim: Mário, está escrito, o que é evangelho? Eu não sabia nem o que era evangelho, não sabia, deu um branco, não sabia explicar o que era evangelho, botar a mão no bolso, botar a mão na cabeça, evangelho, e não será nada. Lá no começo, chegou, li 50 vezes Romanos, Chico, lembra dessa experiência? 50 vezes Romano eu li, em um mês. Era a tarefa do discipulado. E quando chegou depois de ler 50 vezes, depois de um mês, o Moacir assim, não, então agora cada um vai falar de um capítulo. O Márcio ia falar do primeiro capítulo.
E eu, depois de ler 50 vezes, eu disse, porque Paulo foi prometido pelos profetas. Um pequeno equívoco, não foi Paulo, foi Jesus o prometido. Um desvio muito leve. Quando pediam para eu fazer alguma coisa, eu tremia, eu gelava, eu orava, eu dependia do Espírito Santo. Mas são 50 anos que passaram. A revelação cresceu, o conhecimento cresceu, a experiência tem muita. A gente senta para conversar sobre uma situação. Ontem estávamos conversando com um casal sobre uma situação, eu tinha umas 5, 6, 7 ou 8 situações que eu já tinha vivenciado semelhantes. Mas eu não posso ir para ali e repetir o que foi dito para o outro. Eu tenho que depender do Espírito Santo. Voltar à prática das primeiras obras significa voltar a depender dele 100%. Não importa a revelação, não importa o conhecimento, não importa a experiência, é ele que tem que conduzir. Esses dias eu ouvi um irmão dizer algo que para mim eu gravei. Ele disse assim, eu fui cheio do Espírito, depois aprendi a ser guiado pelo Espírito, agora eu estou procurando seguir o Espírito. Achei interessante as 3 colocações. Estão comigo? Esse perigo ronda todos nós. O tempo produz isso. Você se torna seguro. E lembram que eu falo de 3 características que eu tenho? Eu falava, hoje até não estou falando mais, mas toda vez que eu ministro, assim, eu tenho 3 características que alguém que não me conhece sabe. Eu sou inseguro, eu sou desesperado e eu sou... esqueci até a terceira agora. Desconfiado e desesperado. É assim, inseguro, desconfiado e desesperado. Por quê? Porque eu descobri que só o inseguro depende de Deus. Você está seguro, você não busca Deus. Você está tranquilo, as coisas estão todas em ordem, a tua oração é fraca. Mas se você tem alguma situação ou outra, a oração intensifica, o teu clamor, a tua súplica aumenta, a tua dependência aumenta mais ao Senhor, porque você entende que naquilo você não tem domínio, você não tem controle. Então você depende. Desconfiado de tudo que procede do meu coração. Para onde está apontando? Para mim ou para o Senhor? E desesperado por descobrir que em mim, ou seja, na minha carne, não habita bem algum. Quais são as 3 coisas que nós adquirimos com o tempo? Revelação, conhecimento e experiência. É errado isso? Não. Errado é o quê? Depositar tua confiança nisso e não mais no teu Senhor. Não depender. Ir para qualquer situação sem depender dele. Ir para proclamar o evangelho. Eu já sei, os 3 homens, a árvore, corta aqui, a independência é isso, e você vai sem depender, porque você já tem o conhecimento, você já tem a revelação e já tem a experiência. Eu já falei tantas vezes, depender. Mesmo que você tenha tudo de memória, é importante que esse depósito, isso que está, essa revelação adquirida, esse conhecimento que você experimenta, que você cresceu, e essa experiência que você vive, ela tem que estar na mão e depositada aos pés do Espírito Santo para que ele comande, ordene e utilize o que ele quer. Amém? Chega um contato. Sinara e eu estávamos num voo do Rio de Janeiro para... Rio de Janeiro. Para Salvador, sentou a menina na janela, Sinara e eu. Também sentou, eu olhei para ela e disse assim, quero me apresentar, meu nome é Mário, você é minha esposa Sinara, nós vamos viajar juntos aqui 2 horas, vamos nos conhecer. E daí entabulamos a conversa e foi.
gancho para cá, conversa para lá, a menina chora. Obrigado, querido. A menina chora e quando a gente chega em Salvador, diz assim, eu queria estar com vocês de novo. Poder? Não, vamos pegar o endereço, tal. Peguei o telefone dela, ela pegou o nosso, pois ela foi lá em casa. Estava a Aline, solteira ainda, a Sinara, e nós tivemos um tempo de proclamação com a menina. Eu sentei num sofazinho aqui, ela sentou aqui, Sinara aqui e a Aline aqui. Ou seja, eu estava olhando para a Sinara e a Aline atrás dela, assim, falando com ela. Eu fui pregar o evangelho para ela, Raul. Aí comecei a falar de Gênesis e terminei em Apocalipse 2 horas depois. Sei lá, em Gênesis terminei em Apocalipse. Quando eu estou falando, durante o tempo que eu estou falando, a Sinara está olhando para mim assim, está doido? Você não vai parar? E a Aline, não estou entendendo nada. Eu tinha uma palavra de Deus. Eu tinha orado, Senhor, o que vai tocar no coração dessa menina? O que ela precisa ouvir? E quando eu discorro, claro, resumidamente sobre tudo, ela termina nos olhos mareados assim, você vai me explicar tudo, porque isso tudo está na Bíblia. Tudo isso está na Bíblia. Mas é muito prático. Está na Escritura. Tudo que Deus fez para a gente. Você vai me explicar coisa por coisa, não vai? Eu disse, se você quiser e tiver fome de aprender, sim. Davi começa. Dependa. Crie o depósito. Crie o depósito dentro de você. Tenha esse depósito. Mas confie no Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Quando eu estava pensando sobre essas coisas, vou contar uma antes, depois conto essa. Vou contar uma experiência com o Marcos e eu. Nós fomos convidados ao Rio de Janeiro para pregar para 500 pastores sobre igreja na casa. Na época, que nos chamaram, era 1990 e alguma coisa, disseram, esses são os dois homens que conhecem a igreja na casa e eles são experts na igreja da casa. E nós temos que ouvir. Asaf Borba era o que estava conduzindo a adoração, aquele monte de gente, Marcos e eu lá sentado, e daqui a pouco o irmão que estava à frente disse assim, bom, eu nunca sei quem deles vai falar primeiro, porque a gente nunca sabe se é o Marcos que vai falar ou o Mário que vai falar, então eu vou entregar o microfone aqui para eles. Ele entregou o microfone assim, eu não peguei nem o Marcos. E ele falou assim, quem vai pegar o microfone? Marcos assim, eu. Aí ele olhou para mim e disse, não, eu não tenho nada para dizer. E tu? Eu tampouco. 500 pastores esperando. Nós dizemos assim, irmão, vocês dão um tempinho para a gente ali atrás conversar um pouquinho. Vamos cantando uns cânticos. Aí, ele lendo alguma coisinha na Bíblia, que a gente já volta. Fala ele disse, como assim você não tem nada? Não, não tem nada. Você eu também não. O que nós vamos falar? Aí veio para nós claramente o quê? O que aqueles homens estavam esperando? Estavam esperando uma receita de bolo. E na hora veio para nós isso. Mas eu estou vazio, você também. Que vergonha. Vamos passar vergonha. Acabar o retiro agora. Mas ali atrás, nessa conversa, orando e dependendo de Deus, buscando o Senhor, o que é? O Senhor mostrou assim, eles querem uma estrutura, eles querem a casca do ovo, eles não querem o conteúdo. E ali, nós conversando, dizendo, nós não vamos então comunicar uma estrutura, nós temos que dar a essência. E ali começam a surgir os princípios absolutos da obra de Deus. Que Deus começa a ministrar o nosso coração. Não vieram todos, mas vieram alguns. E ali nós começamos então a falar sobre esses princípios. Por quê? Porque nós, homens, nós gostamos, nós amamos, nós nos sentimos no controle, nós nos sentimos seguros quando nós sabemos a estrutura de funcionamento. Quando nós não sabemos o que vai acontecer, nós ficamos inseguros. Eu quero animar vocês aqui. É bom ser inseguro.
porque você depende dele. Você busca. Esse perigo, todos nós estamos sujeitos com o passar do tempo. Pelo quê? Pela revelação, conhecimento e experiência. E deslocar o Espírito Santo, abandonar o primeiro amor. Amém? Estão comigo ainda? E a segunda coisa que eu quero dizer é, Deus me levou para Atos capítulo 10. Atos é um livro tremendo, né? Porque ali mostra ali deveria ser dito assim, Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, não Atos dos apóstolos. É Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E ali é tremendo porque é um livro de prática. É como eles praticaram tudo o que eles receberam do Senhor. E eles vão, e vocês veem que a revelação ela é gradativa. Jesus não tinha dito tudo para eles. Jesus fez tudo na frente deles, depois disse assim, olha, é importante que o Espírito Santo venha, porque ele é que vai guiar vocês a toda a verdade. Aí quando eles chegam lá em Jerusalém, começa a crescer a igreja, é aquele boom, né? Tremendo, imagina a alegria daqueles homens, quase 3.000 sendo acrescentados, depois quase 5.000 número de homens. Olha mulheres. Então, a igreja cresceu rapidamente, de repente eles se viram numa situação difícil, John. Eles não estavam dando conta de atender aquela multidão. No repartir do pão, no atender as casas, no servir as mesas. E Jesus não disse para eles, Jesus não disse para eles que eles tinham que estabelecer diáconos. E não disse para eles que tinha que ter presbíteros na igreja. Disse assim, eu estou encomendando vocês ao Espírito Santo. Ele sabe tudo. Ele vai conduzir vocês a tudo que é necessário. Dependam dele. Não façam nada sem receber essa promessa. Não caminhem, não determinem, não executem nada sem depender e receber essa promessa. Aí, o Espírito Santo diz, separa 7 homens, que sejam assim, assim, assim. Enfim, a igreja vai crescendo. Lá em Atos 10, o que acontece em Atos 10? Vocês lembram de Atos 10? Atos 10 é o nosso amigão, que eu gosto demais dele, porque ele mostra pra gente que ele era humano, que ele pisava na bola, mas era amado pelo Senhor. Pedro não era mole não, Pedro não era fácil. Pedro está lá, eu já gostei de onde ele estava, né? Diz que ele estava na casa do Simão, o curtidor, na beira do mar. Simão curtidor, beira do mar. E ele está lá, um êxtase, orando, e vem uma visão sobre ele, e vem uma visão de animais de todo tipo. E Pedro olha para aqueles animais e a voz na visão diz, mata e come. Ele fala, não, Senhor. 2 palavrinhas não podem estar juntas. Não e Senhor. Não combina. Se o Senhor está mandando, não pode dizer não. Dizer sim. Mas ele diz, não, coisa imunda não entrou na minha boca. Ele diz, aquilo que o Senhor purificou, não considere imundo. 1, 2, 3 vezes. Ele fica ali pensando, o que Deus quer falar comigo sobre isso? Aí diz assim, o Espírito Santo, tem 2 homens vão chegando aqui, eles vão te chamar, vai com eles. Deus está preparando Pedro. E Pedro sai. E vai com os homens, mas leva mais 6 com ele. E vai até a casa de Cornélio. Quando chega na casa de Cornélio, o que ele faz? Ele hesita em entrar, diz assim, olha, não é permitido judeu entrar aqui, porque a lei, porque tal, blá, 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 mas eu vi lá um negócio, então eu estou aqui. Quem falou com Cornélio? Mateus. Primeiro. Quem aparece para Cornélio? Cara, para mim nunca apareceu. Mas para Cornélio apareceu um anjo. O anjo não se atreveu a pregar, porque não é permitido a eles pregarem. Eles anelam, eles gostariam. Mas o Senhor deu a nós essa responsabilidade. Aí o anjo assim, manda chamar Pedro, Simão Pedro. Ah, sim, foi lá. Aí Pedro, pois é, e tal. Aí o Cornélio explica, ele começa a falar. A gente sabe, desce o Espírito Santo, aquela coisa toda. Pedro ia negar o batismo. Então, toda essa história que eu estou contando, porque Deus não grita. É força de expressão minha, ok? Mas eu ouvi Deus bradar do céu nos meus ouvidos. Não me coloca numa caixinha.
Eu sou Deus. Não diz o que eu posso ou não posso. Ah, porque Deus sente, porque Deus pensa, porque... Só para dizer. Quando nós passamos a confiar mais na revelação, no conhecimento e na experiência, nós estamos colocando Deus dentro de uma caixinha. Mas quando nós temos tudo isso como baliza para as nossas vidas, mas continuamos dependendo dele, então ele pode utilizar como ele quer todas estas coisas. Estão comigo ainda? Amém? Vamos para o segundo. Alguns estão contando, eu falei em 3, estão vendo o tempo, já está no segundo. Bênção de Deus. Já vamos para o terceiro. O primeiro perigo vem com o tempo. O segundo perigo que nos ronda a todos nós vem com o crescimento. Vamos ler um texto. Marcos, lemos com os cooperadores. Marcos, capítulo 7. No versículo 7. Marcos 7, 7. E alguém que gosta de tomar anotação, vai e grifa aí na sua Bíblia ou no seu tablet 3 palavrinhas importantes aqui. Tá? Jesus está falando com os fariseus vieram cobrar deles que lavassem as mãos, porque não lavam as mãos, isso e tal, que eles observavam até lavar a cama, as coisas e tal, tradição. E Jesus então vai e responde no versículo 6, vamos pegar o 6, porque ele começa a responder no versículo 6. Olha a resposta de Jesus para estes homens. Bem profetizou Isaías a respeito de vós, palavra dura, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Por que em vão adoram? Olha o motivo. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Adoração é vã quando ensinamentos são preceitos de homens. E olha o que ele vai dizer, as 3 palavrinhas fortes que ele vai usar aqui, do versículo 8 até o versículo 13. Olha o que ele diz, respondendo a estes homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, segunda palavrinha, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Negligenciar, o que é negligenciar? Negligenciar é não levar em conta. Não dá valor. Negligencia. Não tem valor para mim. E tem mais valor para mim a tradição dos homens. A tradição que eu recebi. As coisas que eu recebi. Negligencia. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Ou seja, agora não é dos homens, agora é a minha tradição que eu criei. Que eu tenho. E eu quero dar uma péssima notícia. Todos temos. As nossas tradições. Todos temos. E olha como ele vai dar um exemplo. Negligenciando jeitosamente. Jeitosamente, como é que é, John? Jeitosamente é um jeitinho brasileiro. Não é 100%, não é 0,5%, é um pouquinho para lá e para cá. Então, jeito, você dá um jeito, porque por causa da tua tradição, você quer que a palavra se adeque àquilo que você tem, gosta, a forma que você vê, a maneira que você quer. Aí ele vai dar um exemplo de negligenciar e de jeitosamente. Pois Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe,
Aquilo que poderíeis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então dispensais fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Está seguindo mais a tradição do que o preceito, do que o mandamento. E aí vem a terceira palavrinha que destrói com tudo. Negligenciando, jeitosamente, e aí vem a terceira palavra. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. Que vós mesmos transmitisse, fazeis muitas outras coisas semelhantes. Vamos aqui para a nossa realidade? Qual é o problema que eu estou falando? O crescimento, ele traz para nós que nós começamos, é muito grande, começa a crescer hoje, por exemplo, lá em Salvador são quase 4.000, 3.800 pessoas, é grande, tem 5, 6 gerações. Quando vem esse crescimento todo, as gerações seguintes já não recebem mais a essência, elas recebem as tradições, elas recebem a estrutura estabelecida, e estrutura é rígida, estrutura é dura, estrutura fere, porque ela não se movimenta. Ela não permite o soprar do Espírito, ela não se inclina, ela é rígida. E nós começamos, com as gerações que vêm, a não expor a essência. Os procedimentos são mais importantes do que a essência. Nós passamos a ensinar os procedimentos que tem que ter aqui. Aqui se age assim, 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 assim. Isso é procedimento. As práticas são mais importantes do que o princípio. A pessoa não entende o princípio. Por que está na casa? Por que tem junta de ligamento? Não, aqui é assim. Você vai ter um discipulador, você vai ter um banheiro, você vai estar numa casa, você vai... Fala mais da estrutura do que do princípio, da essência. Fala mais da conduta do que da vida. A conduta do que a vida, ou seja, a conduta no sentido do conhecimento dos procedimentos, mais do que ter uma vida que expressa Cristo Jesus. A valorização equivocada, a ênfase no lugar errado. Então, um exemplo nosso, prático, vou dar 2. Primeiro, nós temos uma tradição entre nós que nós seguimos ela muito mais do que o mandamento, o preceito e o que o Senhor determina. Chama-se se teu irmão pecar contra ti. Nós não seguimos a palavra de Deus. Nós seguimos nossa tradição. Qual é a palavra de Deus? O que diz? Vai entre ti? A gente não vai, não. A gente vai ao discipulador primeiro. A gente vai a um líder primeiro. A gente vai a um mais maduro. A gente vai, isso é maledicência. Eu tenho um mandamento do Senhor, se teu irmão pecar, vai entre ti. Isso é um mandamento de Cristo. Eu jeitosamente, eu negligencio a palavra. Jeitosamente eu vou atrás de um conselho. Eu já tenho a direção. Eu já tenho o que eu tenho que fazer. Eliminaria 90% dos problemas na igreja se você fosse até teu irmão. Sem conversar com ninguém, conversar com ele diretamente. Esse é um. E a gente negligencia jeitosamente e invalida a palavra. E às vezes a gente não por favor, não estou acusando ninguém. Não estou denunciando ninguém. Nem brigando com ninguém por fazer isso. Isso é uma tradição adquirida entre nós. É a nossa tradição. É rara. A outra, que para mim hoje em dia ainda não posso tomar assim com força, mas eu tenho visto, é que na criação dos filhos eu vejo boa parte dando mais valor para os, como é que chama esses coaches, do que para a palavra de Deus. A palavra de Deus não serve mais não. Ela está invalidada. Agora o coach sabe mais do que o próprio Senhor que criou tudo. Que é o Senhor de minha vida. Me perdoem se alguém faz isso aqui. Mas por favor, coloque na ordem correta as coisas. Palavra sempre antes. Alguma coisa que eu escuto que
é de acordo com aquilo que está escrito, me serve. Se não é de acordo com o que está escrito, não me serve. Se é que eu entendi o evangelho de estar debaixo de um Senhor que governa, comanda e tem sua palavra para me dar sua direção. Então, se negligencia a palavra em função de um coach que diz uma coisa, se negligencia a palavra, se jeitosamente, porque dá uma ajeitada naquilo que está na palavra com aquilo que você ouviu daqui, e você acaba invalidando o mandamento. E depois você não sabe por que você colhe uma coisa que não é o que você queria colher. Estão comigo ainda? Falo em sentido de preocupação. Ok? Preocupação. Ninguém se sinta ofendido. É só uma preocupação. Temo. Que por causa do crescimento, do tempo, nós comecemos a introduzir coisas na igreja, na vida da igreja, e na prática das famílias, que não está na Escritura. Pode? Pode. Mas tem que estar de acordo com ela. Alguém pode falar algo sobre um tema que nós conhecemos, John, de uma forma muito mais profunda e mais clara. Então me serve. Mas se modifica aquilo que eu recebi na Escritura, não me serve. Não serve. Procurei viver assim, toda a minha vida, e procuro viver assim. Sou contra qualquer psicologia? Não, não sou. Tem irmãos que eu até aconselho, desde que ela não interfira no que está na Escritura. Aconselhamento? Ok, pode ter, desde que não interfira no que está na Escritura. Te conduz a fazer coisas que não estão lá. Que tem coisa lá, que é contrário a isso que estão te conduzindo. Nós vivemos um tempo, me permite dizer isso aqui, nós vivemos de um tempo que Jesus nos disse o grande perigo desse tempo. O grande perigo que Jesus disse no final dos tempos, nós estamos nele, é o engano. É ser enganado. E vão nos pegar por aqui. E nós vamos entrar. Alguns vão ser enganados. Se possível, enganarão até os eleitos, que somos nós. Estão comigo ainda? Primeiro perigo. Abandonar o primeiro amor. O segundo perigo é que com o tempo você vai falando mais da estrutura de funcionamento do que da essência da verdade. Por exemplo, jovens que eu escuto assim, que têm comunhão com outros jovens de outros grupos, e aí perguntam assim, vocês lá não namoram, né? Aí a resposta é, lá entre nós não pode namorar. Já vi que ele tem a estrutura, ele não tem o princípio. Não é entre nós que não pode. Ou a Bíblia diz que não pode, ou nós estamos errados, nós temos uma tradição. Nós criamos uma tradição. E não é Bíblia. Então, aquele que entendeu a essência, ele entende que está em 1 Coríntios capítulo 7, está escrito assim, e lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 está escrito assim, tem uma base bíblica para isso, está o ensino ali, a essência daquilo, eu creio naquilo que é a palavra de Deus, e porque eu creio nessa palavra, que a palavra instrui isso, nós não fazemos isso. Aí recebeu o quê? O princípio. Recebeu a essência. Recebeu a verdade. Não uma estrutura de funcionamento. Quando eu vejo alguns que se apartam ou vão para outros lugares, não tem problema não. Porque eu não sou dono da igreja, nem eu sou a igreja. A igreja está isso, do Senhor. Mas vai e consegue se adequar a algumas coisas, são tradições, é porque nunca teve a revelação daquela verdade. Ela nunca foi sua verdade. Ela foi a verdade de onde eu vivia. É o que esses pastores querem.
Estão comigo ainda? Crescimento pode nos levar a transmitir mais os procedimentos, mais a estrutura do que a essência. Voltemos nos relacionamentos a ser precisos na exposição da essência, do princípio e da verdade. Deixa a estrutura ela vai ser vista porque você está dentro dela. E essa, quando você começa a dar ênfase nela, você começa a ferir e machucar. E a gente acaba, sabe o que fazendo? Estou criticando a mim mesmo, viu? Me coloco junto. Começamos a virar fariseus. Infelizmente. Sabe por quê? Porque aí você vai aplicar a estrutura, vai aplicar aquilo que é o funcionamento dali, sem levar a pessoa a compreender a essência, para que o Espírito Santo a convença e a conduza. Você não depende mais. Você já tem tudo e você tem uma estrutura que tem que ser vivida e aplicada isso aqui. O farisaísmo era isso. Eles determinavam coisas como mandamentos absolutos que feriam e as pessoas não davam conta de viver. Então é importante você conhecer a história, é importante você conviver, é importante você andar junto. Quem vê de longe não sabe. As dores, os calos, as dificuldades, as noites, as insônias, as preocupações, os danos. Por isso que Paulo diz assim, o amor é paciente, é benigno. Nos tornamos assim. Eu fui aconselhar casais quando... nós já somos mais de 30 mil pessoas. Nós temos um bom, vamos dizer assim, uma boa amostragem. Ele tem todo tipo de coisa, ele vai conversar e aconselhar. Eu não vou dar o mesmo conselho que eu dei para o outro. Posso até dar, se o Espírito Santo assim, mas eu vou ali tremendo. Senhor, me mostra. Me diz qual é o ponto. Me dá uma palavra de sabedoria, me dá uma palavra de conhecimento. Me dá o discernimento correto da situação, do ponto que tem que ser tocado para que isso desapareça, seja resolvido. Eu posso ir com o mandamento, eu posso ir com a estrutura. É assim, 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 aqui, aqui. Estão comigo? Entendem o que eu falo desse perigo? Ele nos ronda ou não? Quem concorda comigo que ele ronda? A mãozinha santa. Amém? A valorização é na estrutura e não na vida. A valorização é num procedimento estabelecido mais do que na essência daquilo que a pessoa tem. Vamos ter cuidado com essas coisas, para não nos desviarmos. Terceiro perigo. Primeiro vem com o tempo, o segundo vem com o crescimento, e o terceiro vem com a demanda da obra. Então cresceu, a demanda aumenta, tem que atender muitas coisas, e ao você fazer isso, você acaba se afastando uns dos outros. Quando era menor, você e teus companheiros aqui estão mais pertinho. Vocês estavam juntinhos uma semana, a Cuípe, ia para cá, tinha um encontro lá, não sei onde, vocês vazavam para lá, estavam junto todo mundo, tinha tempo, daqui a pouco casou, filhos, discípulos, cooperador. A obra está demandando de ti, ela cresce, demanda de você mais coisas e sem perceber, nós nos afastamos uns dos outros. E quando nos afastamos uns dos outros, vou citar aqui algumas coisas que começam a acontecer. Primeiro, desconfiança entre os pares. Desconfiança entre os pares. Os que estão fazendo a obra junto. Já não estamos juntos para orar, Evandro. Já não estamos juntos para conferir as coisas. Não tem muita coisa para fazer. Aí quando estamos juntos é meia hora lá, rapidinho, e sai. Então começa a ver. Aí você sabe da notícia de um que fez isso, ou do outro que fez aquilo, e você não conferiu, não falaram, não entraram, não tiveram junto, não estiveram próximo, começa você a o inimigo gerar desconfiança. E a desconfiança é um câncer desgramado. Depois,
promove atuações isoladas sem nos sujeitarmos e conferirmos o distanciamento. Ele pensa igual a mim, e aí eu vou tomando posturas e fazendo declarações sem checar com os meus companheiros se é de fato aquilo daquele jeito. Se todos estão unânimes. Vamos lá, dar um exemplo prático da minha vida. Eu fui numa cidade, ministrei o retiro de famílias, e lá eu quero dizer para você assim que, me permitam assim, foi a melhor vez que eu falei sobre o papel da mulher. Eu disse, rapaz, hoje foi 10. Hoje eu discorri tudo o que tem sobre a mulher na Bíblia. De ponto a ponto. Cheguei no final, fiz uma declaração. Passa um tempo, alguns presbíteros lá de Salvador se aproximam de mim. Mário, tem um vídeo teu que está rolando aí na internet e tal, e tem uns irmãos aí que estão meio confusos uma coisa que você falou, e eu também estou meio confuso, porque eu achei que isso era um pouco diferente. Vocês não pensam a mesma coisa que eu? Isso? Não? Aí fui até os companheiros, assim, vocês ouviram? Pois é, trouxe um incômodo. Então, assim, não tem problema, tinha encontro geral da igreja, eu fui na frente da igreja e disse, irmãos, tem um vídeo meu rolando aí, esqueçam, apagam esse vídeo, não escutem nada desse vídeo, e nós ainda temos que botar de acordo aqui. Eu disse uma coisa aí que a gente não está de acordo. E liguei para o irmão lá e disse, tira da internet isso. Até que nós vamos nos colocar de acordo. Eu agi assim, eu pensei que todos pensavam. Demanda da obra. Você acaba se afastando. Começa a desconfiança, promove atuações isoladas, sem sujeitar, sem conferir. Outra coisa que promove o distanciamento, a deslealdade na atuação, nas falas com outros, desconstrução de pessoas. Desconstruções de pessoas. Nas falas. Fulano disse isso, fulano esteve aqui falando não sei o que. É bacana, fulano foi. Joia. Aí tu já vê que tem alguma coisa aí, ninguém é bobinho. Né? Então, mas disse isso, mas tem isso, eu quero afirmar isso, quero afirmar aquilo, já começa a deslealdade, ou até falar mal do outro. Por causa do distanciamento. O distanciamento e o crescimento da obra gera personalismos. A personalidade sobressai. A pluralidade nos traz a garantia disso, de não haver personalismo na igreja. É uma pluralidade, uma multiforme. Não é um pastor só, aí todo mundo fica com o cacuete dele, Não. A igreja tem que ter essa multiforme. Então gera personalismo. Também gera preferências. Vamos lá. Vamos ser honestos aí. Você e Deus. Não precisa falar para ninguém, não. Mas você tem teu preferido, não tem? Eu prefiro... Então, lá em 1 Coríntios 3, eu sou de Paulo, sou de Cefas, sou de Apolo, sou de... Mas tem os mais espirituais, eu sou de Cristo. Preferências. Sabe por que existe a preferência? Quando nós não entendemos a multiforme graça. É na pluralidade que está a totalidade do que Cristo quer que você receba. Um vai ser mais enfático, outro vai ser mais profundo, outro vai ser mais amoroso. Mas são todas facetas de um que é pleno, que é Cristo Jesus. Então, o distanciamento começa a ver preferência, começa a ver personalismo, preferências, partidarismos. Até a preferência, ela não gera um conflito dentro, mas o partidarismo aí já, eu sou de fulano,
e eu só escuto fulano. E dentro da igreja há o conflito, porque o fulano disse algo, o Beltrano disse outro, e eu fico com o fulano. Partidarismos. Heresias e divisão interna. Quando isso vai acontecendo, personalismo, preferências, partidarismos, começam as heresias e a divisão interna. Começa a igreja que é dividida, mas reunindo no mesmo lugar. Não há unanimidade, não há o mesmo pensar, não há o mesmo sentir, não há o mesmo falar, não há o mesmo parecer, não há o mesmo fazer. Porque já se esfacelou. Tudo isso é pelo distanciamento. Porque quando nós diminuímos a distância entre nós, nós impedimos o diabo de atuar. Ele vai ter que ficar ao derredor. Mas se há brechas entre nós, ele vaza. Não podemos permitir estas brechas. E as heresias, distanciamento, perigo, elas não, a maioria não vem do púlpito, não. A maioria vem também. Mas a maioria não vem do púlpito. A maioria vem nas conversações, nas comunhões, nos churrascos, nas conversas de cantos. Isso. Foi bom que o Mário disse lá, mas eu... Foi bom que o Vanderlei de Márcio, mas eu... Aquilo ali eu não... Eu penso... Pode pensar, claro que pode. Pode discordar, claro que pode. Viu, Diegão? Pode discordar. Mas você não pode externar isso num grupo para gerar confusão. Você vai até teu irmão que falou, diz, eu, Mário, não concordei com aquilo, por causa disso, disso e disso. Você vai evitar isso. Vai evitar que haja divisão, vai evitar que haja essas heresias comecem a permear no corpo de Cristo, andar no corpo de Cristo. Estão comigo ainda? Primeiro perigo, abandonar o primeiro amor. Segundo perigo, dar ênfase na estrutura e não na essência. Terceiro perigo, nos distanciarmos e começarmos a criar confusão dentro da igreja, com personalismos, preferências, partidarismos, heresias e divisão interna. Amém? Podemos pensar a mesma coisa? Sim ou não? Podemos. É meio difícil, né? Tantas cabeças assim, podemos, podemos. E qual é o remédio para pensarmos a mesma coisa? Colossenses 3,16. O que diz lá? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Para quê? Instruir e aconselhar mutuamente. Se nós usarmos só a palavra de Cristo, nós vamos falar, pensar e falar e sentir as mesmas coisas. Porque o que nós pensamos, o que nós sentimos, é o que nós falamos. A Escritura nos orienta a isso. Amém? Podemos orar um pouquinho? Pai amado, livra-nos de abandonar o primeiro amor. Ajuda-nos a estarmos sempre vigilantes e atentos. Antes de qualquer ação ou reação nossa, Senhor, venha a oração, a dependência do Teu Espírito. A sensibilidade, Senhor, daquilo que já foi depositado em nossas vidas e colocado em Tuas mãos para que Tu use conforme Tu queres. E se nos falta o recurso, cria na hora, Senhor. E nos dá aquela palavra de conhecimento que vem dos céus, que vem do Teu Espírito. Ou aquela palavra de sabedoria que é manifesta por Ti, Senhor, sem um conhecimento prévio. Nós queremos, Senhor, continuar dependendo de Ti. Nós queremos, Senhor, que Tu continues reinando e governando sobre nós. Numa dependência total, Senhor, ajuda-nos.
nós vamos vacilar, Pai. Nós vamos, de quando em quando, Senhor, confiar em nós mesmos, nosso braço, na nossa revelação, nosso conhecimento, nas nossas experiências. Mas ajuda-nos a sermos sensíveis, que Teu Espírito nos ajude, Senhor, a colocar tudo isso nas Tuas mãos sempre. Ajuda-nos, Senhor, a valorizar a essência, a permanecer com as poucas coisas, Senhor, a meditar nelas, a ter elas bem guardadas em nossa mente e em nosso coração, para não darmos mais valor, Senhor, a procedimentos do que a vida, do que conhecimento, do que a manifestação da Tua vida, Senhor. Isso tudo nos leva, Senhor, a sermos mais dependentes de Ti. Não nos deixe afastar uns dos outros, Senhor. Não permita que o diabo semeie contendas entre nós. Venha com situações de intrigas. Sejamos limpos uns com os outros. Não haja monturos entre nós, Senhor. Limpa. Que as conexões sejam limpas, corretas, íntegras, honestas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma comunidade que conta com a simpatia do povo. Que o Teu amor permeia todos os nossos relacionamentos. Ajuda-nos, Senhor. Te peço em nome de Jesus. Me suporta mais 3 minutos? Eu vou embora semana que vem, não sei quando eu volto. É uma dica. É uma dica. Falei com o Deco muito sobre isso, com o John, com o Felipe, ontem antes do batismo. Eu procuro ter resumos de memória da palavra, que me ajuda muito. Por exemplo, Sermão do Monte. Eu não sei citar todo o Sermão do Monte de memória, todo versículo por versículo, mas eu sei que tem 5 coisas que eu tenho que exceder em muito. Quais são essas 5 coisas? Então eu memorizo elas. Eu tenho que ter essas 5 coisas, eu tenho que exceder em muito nestas 5 coisas dos escribas e fariseus, porque esse é o reino dos céus. Tem 3 coisas no Sermão do Monte que eu não posso fazer na vista dos outros. Eu tenho que guardar essas 3 coisas. As 5, eu ganho o reino dos céus. As 3, se eu fizer, eu só deixo de ganhar galardão. Se eu fizer errado. Eu vou memorizando essas coisas. Quantas bem-aventuranças são? São 9. Quais são elas? Quais são as promessas delas? Aí tem 4 que eu considero assim. Assim, os que choram serão o quê? Consolados. Misericórdia alcançarão? Misericórdia. Os mansos herdarão a terra. Aí depois diz lá tem uma outra que fala mansos que choram. Não, aí já é o nível que eu... os que têm sede e fome de justiça serão fartos. Então, um vai herdar a terra, outro vai ser farto, outro vai alcançar misericórdia, outro vai ser consolado. Mas as outras, os humildes de espírito, herdarão o reino dos céus. Tirem de ser consolado. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os limpos de coração verão o Senhor. Os perseguidos, deles é o reino dos céus. Amém? Então vou guardando essas coisas. Tem 3 coisas que são importantes que você faça. Guarda o teu coração, porque dele é que procede tudo. Então guarda o coração se você quer.
Guarda a tua língua, se você refrear a língua, você é perfeito. Ó, coração, língua. E se você andar no Espírito, você não satisfaz a carne. Opa, coração, língua e andar no Espírito. Resumo. Você quer cumprir toda a lei dos profetas? Tem um resumo bíblico. Tudo quereis que os homens vos façam, façais vós a ele, porque esta é a lei. Ué, não é só fazer isso que eu cumpro toda a lei dos profetas. Duas coisas são maiores que tudo, amar a Deus e amar o próximo. Poucas coisas são necessárias. Não. Poucas é muito. Uma só. Olha os resumos. Quero animar vocês a fazerem esses resumos. 3 coisas vão ficar até o fim. Esperança, fé e o amor. O amor é maior que todos. É o top de linha. Depois diz assim, vocês fazem isso, mas vocês têm que guardar justiça, misericórdia e a fé. 3 coisas. Resumos. Que te ajudam a você viver. Faz um resumo com respeito aos inimigos. Vai ver o que é para fazer com os inimigos. Algumas coisas que o Senhor orienta. Então, quero dar uma dica para vocês. Leiam a Escritura e tomem esses resumos. Declarações absolutas, tomem elas para vocês. Para permanecerem nessa palavra. Amém, queridos? Deus abençoe ricamente vocês. Obrigado pela atenção e carinho. Vem nos suportarem aqui.